Nós estamos no passo 1 do curso de Vida Cristã. A aula é Vida de Crescimento. A gente vai estar falando sobre crescer em fé, crescer em conhecimento e crescer em caráter. O primeiro texto que a gente tem na nossa apostila. Todo mundo recebeu a apostila. Quem não recebeu, por favor, coloque no chat para que a gente possa mandar. Bom, o primeiro texto é: mas a vereda dos justos, ou seja, o caminho dos justos, né? A jornada dos justos, é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Um versículo lindo, os versículos que o pastor José Luiz mais usa. Ele fala muito dessa vida do cristão. A vida do cristão ela tem que ser como a luz da aurora, o seu sol, ele nasce, ele vai até no ponto mais alto do céu, brilhar com o seu maior poder, né, e poder trazer brilho e poder trazer calor. Ou seja, essa é a vida dos justos. Esse é o desejo daqueles que Deus chama para estar com Ele. Nós devemos caminhar nesse intuito, no intuito de estar buscando, né, essa verdade que está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18. A gente encontra em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pois bem, qual que é a unidade da fé? Ou seja, o ponto de encontro, a liga. Em que momento que a gente encontra isso? No momento que a gente vai encontrar a estatura completa de Cristo. Esse é o nosso modelo. Esse é o nosso objetivo. Alguém aqui encontrou isso já? Eu posso assim, eu estou na estatura de Cristo. Provavelmente não. Provavelmente não. Né? Isso significa que está ruim? Não. Se você entende que esse é teu objetivo, você está no caminho. Você está na vereda do justo. Eu estou procurando Jesus Cristo. Não que você não tenha encontrado. Estou procurando Jesus Cristo a fim de que eu seja como Ele. A fim de que eu expresse, a fim que eu viva, assim que eu cumpra os propósitos como Ele cumpriu. Esse é o nosso objetivo. Qualquer coisa diferente disso não nos dá um entendimento claro, objetivo claro da nossa vida como cristã. À medida que a gente olha para Jesus, a gente nos conhece, a gente se conhece. A gente entende o que a gente faz e como se deve ser feito. Bem, depois do novo nascimento, depois do momento que você aceita Jesus, depois que você se converte, nós começamos a desenvolver aquilo que nós chamamos de vida cristã. Essa expressão acontece muito nos livros de Paulo. Envolver a vida cristã. Esse desenvolvimento é o crescimento espiritual, ou pode se chamar também processo de santificação. Bom, o que é um processo de santificação? Vou só resumir agora. Santificar, separar o pecado. Deus é santo. Por que Deus é santo? Porque Ele não tem pecado. Ele não comunica com o pecado. Ele não aceita o pecado. O nosso processo de santificação procura justamente isso. Não vivermos em pecado. Isso é o que Deus quer para nós. Okay? Quando você aceita Jesus, quando você começa a vida cristã, né, nós chamamos isso de crescimento espiritual, ou seja, a vida cristã ela consiste numa caminhada de crescimento. Ou seja, eu não posso parar. Não posso parar de crescer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que eu não posso parar de crescer? Quem consegue fazer essa interpretação? Porque se a gente parar de crescer, a gente recua em vez de avançar? Isso é verdade. Isso é perfeito, Inês. Não existe eu estou no ponto neutro do carro. Imagine que o teu carro está na subida. Ou ele sobe, ou ele vai descer. Perfeito. Mas tem um ponto interessante, Inês. Por que eu não posso parar de crescer? Porque o meu objetivo é Jesus. A Bíblia fala assim, cara, você tem que chegar no lugar onde Jesus está. Jesus está lá no alto. Se a gente for falar de uma forma bem didática. Jesus está alto, então você precisa continuar subindo, você não pode parar. Tá? Mas a colocação da Inês ela é perfeita. Né? Se eu parar, eu retrocedo. Vocês entendem essa ilustração que a Inês falou?
Quem tem dúvida sobre essa questão? Por que eu não posso parar? Todo mundo em silêncio? Então, tá bom, vamos lá. Na natureza, a gente, o crescimento, parece que é redundante, mas é isso que está na apostila. Ele é natural. Por exemplo, uma árvore, se ela estiver num lugar normal, um lugar saudável, com uma terra boa, ela cresce. Ninguém precisa pedir para ela, árvore, por favor, comece a crescer. Na natureza, ela vai crescer naturalmente. Naturalmente, ela vai dar flores, naturalmente, ela vai dar frutos, naturalmente, ela vai dar continuidade ao processo. Natural, né? Se ela estiver num lugar onde tem os nutrientes necessários, isso vai acontecer, ninguém precisa falar para ela. Mas nós, né, o amadurecimento, não acontece dessa forma. Usando essa expressão, ele não acontece naturalmente. Vou nascer, naturalmente eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, eu vou me tornando melhor, né? Voltando, por exemplo, da Inês. Né? A tendência nossa não é crescer e amadurecer. A tendência nossa é retroceder. Retroceder. Tá? Então, assim, para que eu possa amadurecer conforme a vontade do Senhor, para nós amadurecermos, nós precisamos escolher, nós precisamos buscar. Tem a ver com uma decisão. Vai fazer toda a diferença de verdade. É justamente essa decisão de querer crescer que vai nos levar a ter experiências grandiosas. Okay? Se você ficar num lugar neutro, você não vai ver coisas grandes de Deus. A gente estava falando um pouquinho antes da grande maioria das pessoas entrarem, estava falando do apóstolo Lamartine, do amor, dessas expressões do amor. Mas o Lamartine tem qualidades, cara, que nos chamam a atenção. Por exemplo, acreditar no agir de Deus por conta da visão que ele colocou no coração dele. Deus vai e coloca uma visão no coração do apóstolo Lamartine. Todo mundo concorda com isso. Tudo resolvido? Ele precisa acreditar nessa visão. Ele precisa dar um passo importante nessa visão. Ele precisa entrar na caminhada acreditando que aquela visão ela vai se realizar. Mas antes daquela visão se realizar, o que tem que acontecer? A fé. A fé que faz com que ele acredite naquilo que Deus falou para ele sobre aquele determinado assunto. Então, antes mesmo daquilo acontecer, de fato, aconteceu no coração. Você tem que escolher isso. Deus falou, gente, eu estou trazendo vocês para ir à Church na Europa. E vocês estão fazendo parte do grupo que vai começar. Vocês vão ser aqueles que vão desbravar, que vão romper. Aí você para e fala assim, eu não estou vendo nada. É verdade, não vai ver. Se você não escolher ver. Se você não escolher acreditar. Se você não se lançar. Se você não se empenhar. Se você não pagar o preço. Isso vai, a gente vai estar falando sobre esses pontos, te dá crescimento. Cada vez que você rompe, cada vez que você conquista, cada vez que você vê um sonho se tornar realidade, você se lança com muito mais ousadia na próxima jornada. Vocês me entendem a importância? A visão foi dada. Não finalizou o processo. O processo acontece quando você assume aquela visão, como está lá em Hebreus 11. A fé se torna uma verdade. Amém? As nossas decisões elas serão muito importantes. Eu quero escolher crescer, eu quero escolher mudar de vida. O pastor Lamartine me chama um domingo de manhã e diz, eu preciso falar com você. A primeira coisa que eu pensei, vou tomar uma bronca. Eu botei o pé na igreja, ele estava lá no púlpito, ele olhou para mim e começou a me chamar. Bem louco. Bobagem. Eu quero falar com você lá na minha sala. Eu fiz bobagem mesmo. Ele fala assim, cara, tem isso. Essa é a visão. Não podia falar não. Porque a visão é grande demais. Agora, a partir do momento que você toma passo, você começa a criar ela. Você precisa acreditar, você se lançar. Naturalmente as coisas vão acontecendo. Mas se lá atrás, fala assim, não, a visão não existir. O projeto não existir, pelo menos para mim. Talvez para outra pessoa, provavelmente. Mas isso é na nossa vida como cristão. Se eu não romper, se eu não quiser continuar a crescer, do jeito que tá bom. Gente, foi que nem isso falou. Não existe essa possibilidade. Se você parar, quero ficar do jeito que eu tô. O Manuel e a Paula, já trabalhei com igreja,
eu já sei como funciona. Se eles tivessem parado lá atrás, eles não poderiam experimentar o que Deus tem para eles lá na frente. Eles vêm, não, eu acredito. Então o cara começa a recomeçar tudo na mente deles. Mas mediante um sonho, mediante um posicionamento. Então nós precisamos, diferentemente da natureza, desejar crescer. Amém? Então, o primeiro ponto, nós precisamos crescer na fé. O texto está lá em 2 Tessalonicenses 1:3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Então, a celebração do autor de 2 Tessalonicenses está falando sobre o crescimento de uma fé muitíssimo. O amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Uma carta à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, celebra o quê? Muito crescimento. Gente, muito crescimento. Muito amor. Isso é fundamental. Nós crescemos em fé quando? Vamos lá, Romanos 10:17. Quando estamos atentos aos ensinamentos da Bíblia. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sei que muitos estão super habituados a ouvir vídeos. Mas quem de vocês, eu não estou falando de áudio, tá, gente? Estou falando de áudio. Deixa eu tentar ser bem claro para eu não viajar aqui. Quem de vocês criou o hábito de ouvir a Bíblia, livro, Bíblia, falar com vocês? É esse lugar, queridos, que eu quero ajudá-los a chegar. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amados, nós precisamos aprender a ler a Bíblia, abrir o livro, e aquele livro, aquelas letras, elas precisam falar conosco. E eles falam, nós precisamos aprender a ouvi-lo. É fundamental para que o cristão ele tenha o hábito de ser ministrado pela palavra de Deus. Amém? Vocês me entendem? Pode fazer um sinalzinho de positivo, de negativo. Mas é fundamental. A Bíblia precisa falar com você. Agora me fala uma coisa. Vocês conseguem ouvir alguém quando existe distração? Melhor dizendo, quando você quer falar para alguém alguma coisa e essa pessoa está dividindo você com o computador, com o celular, com o videogame, com a televisão, vocês se sentem à vontade? Impossível. Porque você sabe que aquela pessoa, ela simplesmente, ela não está absorvendo nada do que você está falando. Quando a gente fala lá em Mateus 6,6, quando eu for orar, eu fecho a porta. Significa, torna aquele momento exclusivo para Deus. Não é só para que você esteja sozinho, é para que você melhor aproveite. Então, esse texto, né, de Romanos 10:17, eu queria que vocês olhassem para ele de uma forma mais profunda. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você abra a Bíblia mais, você lute, né, busque que ela fale com você. Você tem aquele texto, né, que vai te ministrando, e você fala assim, meu Deus, esse texto falou comigo hoje. Na quarta-feira passada, quando eu estava falando sobre Paulo, aquela passagem que eu li aqui com vocês, que falava, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Várias vezes eu li aquele texto. Na quarta-feira passada, eu ouvi a voz de Deus, de Jesus falando comigo através daquele texto. A minha perspectiva diz respeito aquele versículo mudou. E é isso que é muito importante para nós como cristãos. Algo muito importante, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não apenas deixamos de pecar, mas a palavra de Deus, ela é o alimento para o crescimento espiritual. Aquilo que a gente falou no comecinho, é a busca pelo crescimento. Tá? Gente, de modo geral, o crente, né, ele não peca. Esses pecados complicados, né, de pecados sociais, pornografia, adultério, roubo, né, mentira. Não, tirando essas questões que a gente sabe, a gente falou até na primeira aula,
são coisas que a gente enxerga, né? Falando de relacionamento e tudo mais. Mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. A palavra de Deus, ela nos dá sensibilidade, ela nos dá entendimento. O cristão erra muito porque muitas vezes ele não segue o caminho do Senhor, ele não ouve. Em vez de ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. Em vez de ele continuar, ele vai embora. Em vez de ir embora, ele permanece. E perde o time. O povo de Deus perdeu o time lá no Egito. Tinha um propósito, os caras ficaram ali e daqui a pouco viraram escravos. Vocês entendem essa questão? O que é pecado fica muito claro. Poxa, eu não posso fazer isso. A palavra nos ensina, mas a palavra nos ensina também que nós temos um plano. A palavra tem um plano para nós. É importante que nós estejamos cumprindo esse plano de Deus, que é a vontade dele, e não a nossa. Pelo menos a gente canta isso tantas vezes. Então, eu queria alertar essa questão. A palavra de Deus vai te dar essa sensibilidade. Quantas pessoas que saem de uma igreja e brigou com alguém? Eu não posso dizer que essa saída ela é algo de Deus, porque Deus não habita em meio de confusão. Agora, eu acredito que uma pessoa pode sair da igreja por conta de uma direção, por conta de um projeto, por conta de uma mudança. Deus fala com você, estou te levando. Deus fala com você, tem algo maior. Deus fala para você, teu tempo acabou aqui. E não tem a ver com uma ofensa, não tem a ver com uma não conformidade, com uma situação que não foi bem explicada. Tanto é que na nossa igreja, quando alguém pergunta, pastor, eu quero mudar para a tua igreja. Você quer que eu te leve uma carta? Eu falei assim, eu não preciso de uma carta. Só preciso que você me diga que você está saindo da igreja que você estava em paz. Se você falar isso para mim, está ótimo. Eu sugiro que você avise teu pastor se porventura você não fez. Para que ele saiba que você está mudando. Mas tudo isso de uma forma harmônica, tudo isso de uma forma tranquila. Isso é uma das coisas mais características das pessoas que muitas vezes, por conta de circunstâncias, tá? A gente vai falar sobre isso logo mais. Por conta de circunstâncias, a pessoa acaba deixando de lado um propósito. Perde muito tempo. Amém, gente? Se alguém quiser interagir, fazer algum complemento, fiquem à vontade, tá bom? Outra palavra está em Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como eu falei para vocês. A palavra, né, guardada no coração, quando a gente fala de coração, a gente fala assim, quando a palavra começa a fazer parte da nossa vida, ela nos protege em relação ao pecado, em relação à questão que eu estava falando com vocês também. Nós crescemos em fé quando nós apoiamos a nossa fé somente no poder de Deus. E a minha palavra e a minha pregação, ela não constituíram em palavras persuasivas, de capacidade humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas somente e tão somente no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Fé em homens circunstanciais, ela não pode ser mantida nem desenvolvida. Que nós andamos por fé, não andamos por vista. Está lá em Coríntios 5, 7. A fé ela precisa ser fundamentada num lugar que não se abala. Quando nós olhamos homens, quando nós olhamos circunstâncias humanas, quando nós fundamentamos o estar ou não estar, o ir ou não ir em pessoas, quando existe algum abalo, é possível abalar, a gente acaba criando situações que roubam o crescimento. Eu estava num lugar, aconteceu uma situação, tive um problema com fulano, beltrano e ciclano. Não vou ficar mais aqui, vou embora. Vai lá, outro local. Aí começa. Agora, aqui não é, volto, não volto, faço, não faço. Está falando sobre crescimento na fé. Se você está fundamentado em Deus, pode até ter alguns dissabores. Você entende que quem tem um propósito na tua vida é Deus. Você precisa esperar Ele levar você para lá ou para cá. Se Deus não me falar, não levanto. Não me levanto da cadeira. Eu continuo naquele lugar. Isso é muito importante. Bem? Nós crescemos na fé.
quando não usamos a fé em substituição das atitudes de amor. Quando eu espiritualizo alguma coisa que no momento é uma ação. Isso na fé, quando não substituo, quando não uso a fé em substituições em atitudes de amor. Está em Tiago 2, 14 e 18. Meus irmãos, aproveita se alguém disser que tem fé, não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estivessem nus e tiverem falta de mantimento no cotidiano, e alguns de vós lhe disserem, ide em paz, aguentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé. Se tu não tiver as obras, morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tens a fé? Tenho as obras. Mostra-me a tua fé, tem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé, as minhas obras. Ou seja, a fé, ela precisa ser acompanhada, né, daquilo que gerou a tua fé, o amor. O amor por Deus, o amor pelo teu próximo. Um cristão que busca crescimento é um cristão, como eu falei para vocês, precisam acreditar que aquela visão, ela é que estabelece você. Muitas vezes, eu estava contando aqui um exemplo de um amigo nosso, pouco antes da maioria chegar, muitas vezes Deus falou para ele assim, cara, eu quero que você entregue uma oferta para fulano. Ele tinha aquele dinheiro contado para determinada coisa. Algo que Deus estava tratando no coração dele. Aquela pessoa estava sentindo falta. A pessoa tinha falta daquele dinheiro. Enfim. Ele ouvia a voz de Deus, ele dava um passo de fé dolorido, e Deus honrava ele, fazendo com que ele experimentasse coisas muito maiores. Só você está falando de troca? Não, estou falando de experiência. Estou falando de experiência. Eu estou falando de um Deus que honra quem confia nele. Ponto. Às vezes a gente tem dificuldade, principalmente quando diz respeito a dinheiro, a desenvolver um pouco mais. É sempre bom falar que a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro que amor, por exemplo. Mesmo porque o dinheiro, ele é um norteador de importância. Ou seja, ele valoriza, né, atitudes. Tá? Mas, enfim, a ideia, hoje não está falando sobre questão de valor, mas o que aconteceu no texto que eu separei para a gente ler? Sobre o que é, de fato, uma pessoa entender essa questão que fala nesse texto aqui de Tiago 2, 14 e 18. Isso o próprio Jesus ensinando, tá? Não veio de nenhum pastor neopentecostal, é o próprio Jesus falando. Diz que se levantou um certo doutor da lei, cantando e dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E disse, está escrito na lei. Não lês. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus, respondeste bem, faz o mesmo. Você viverá. Quando fala viverá, ele está falando de você viver em prosperidade. E, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem que é o meu próximo? Pode falar? Quem que é meu próximo? Meu irmão, é meu tio, é meu pai, é minha avó? Quem que é meu próximo? Esse doutor da lei é muito folgado, cara. Precisa tomar um corretivo. Respondeu Jesus dizendo, em amor, não esse corretivo que eu sou um ano querendo dar no cara. Jesus é amor, né, gente? Ele ensina direito. Então não vão atrás de mim, vai atrás de Jesus. Respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-se e retiraram, deixando ele meio que morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. É interessante aqui a gente pensar o seguinte,
Jesus está falando de personagens que comunicavam muito aquele grupo de pessoas que falavam com ele. Eram judeus, entendiam muito o que era o papel do sacerdote, qual era o papel do levita e quem era o samaritano. Ele usa 3 personagens que comunicavam bem. O primeiro personagem é um sacerdote. Quem era o sacerdote? Era o pastor, aquele que ensinava, aquele que ficava lá na frente falando para todo mundo, olha, faz isso, faz aquilo outro. Tá vendo? Assim que você vai fazer, assim que você deve se comportar. Ele começa a falar, olha só, passava, depois que o cara ficou deitado, passou um sacerdote. Ele olhou aquele homem necessitado, o amor que ele ensinava de púlpito, olhou e foi embora. Oh, interessante isso. Depois passou um levita. Passou o Neto lá, o Netão. O Netão não está aqui hoje. O Neto passou lá, o nosso levita, o nosso maestro de louvor. Aí ele olhou para o cara caído, precisando de ajuda. O levita é aquele que cantava o amor de Deus. Verdade? Ele foi embora. Aí daqui a pouco passa o samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano é o corintiano para o palmeirense, é o argentino para o brasileiro. Ninguém gosta. O samaritano é aquele cara que, tudo errado. O samaritano é aquele cara que certamente o judeu não pararia para ajudar ele. O que passa? O samaritano passa e para. Como que o texto fala aqui? O samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se em íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o animal, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, que era um valor alto, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele. Tudo demais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Depois desses 3, e Jesus perguntando, parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E o cara disse para Jesus, usou de misericórdia para ele, disse, pois disse Jesus, vai e faça a mesma. Bem, gente, esse texto, para mim, ele fala muito sobre esse ponto que fala, não usemos fé em substituição das atitudes de amor. Ou seja, muitas vezes nós espiritualizamos, muitas vezes nós nos envolvemos com ativismo e aí acaba simplesmente esqueço de fazer aquilo que de fato é importante para Jesus. Nosso objetivo não é termos aula aqui. Isso não é um objetivo nosso. O objetivo é nós nos prepararmos, utilizarmos aquilo que nós estamos aprendendo para vivermos a realidade de Cristo. E para que a realidade de Cristo seja cada vez mais forte na nossa vida. Esse é o grande objetivo. Esse não é o fim. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que assistir o curso, eu tenho que assistir o culto, eu tenho que... Esse não é o fim. Esse é o meio. Eu faço isso para poder fazer aquilo. Aquilo o quê? A vontade de Deus. Em especial nesse ponto, acudir o próximo. E para que eu possa acudir o próximo, preciso dispor de tempo, dinheiro, organização. Pastor, o que você está querendo dizer para mim? Eu estou dizendo para você que você tem uma obra para fazer, meu irmão. Se prepara para ela. Se organiza financeiramente, organiza o teu tempo. Organiza o teu tempo. Pastor, eu estou com dificuldade de horário, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, meu irmão. Se a gente deixar para Deus só o que sobrar, vantagem que tem nisso. A ideia é você talvez acordar mais cedo, dormir mais tarde, fazer mais rápido o teu trabalho, para que você consiga ler, para que você consiga orar, para que você consiga ligar para o teu irmão, para que você consiga servir a Deus de verdade. Se Deus quer que você tenha mais tempo para fazer isso, Ele vai fazer para você. Talvez Ele te chame para a obra, como um dia Ele me chamou. Estava trabalhando no Artefato, o Lamartine me chama e falou, cara, eu quero que você venha trabalhar na igreja. Eu falei, amém, já estou pedindo demissão. Mas enquanto isso não aconteceu, quantas e quantas foram as vezes que eu tirava as férias, mas eu não descansava.
utilizava para fazer encontro, eu utilizava para congresso, eu utilizava para visita, então eu não tirava as férias. Quantas foram as vezes que eu fiz 3, 4 turnos, eu dormi 2, 3 da manhã, fazer a consolidação que eu passei a fazer quando eu trabalhava na igreja. Agora, isso que Deus espera, isso que realmente denota valor para Deus. Denota valor em Deus. Deus, isso é importante, eu vou melhorar. Agora, meu irmão, imagine você só entregando para Deus o que sobra. Poxa, não é bacana. Não é bacana para a gente. Imagine para Deus. Bem, glória a Deus, joinha, eu tenho uma... Vocês estão ficando bravos comigo que a palavra é engraçada demais assim, sabe? Então, sacerdote fica para fora. No coração, deu time. Levita, fica para fora. No coração, deu time. Samaritano, cara, todo que ninguém ia dar R$1 pro cara. O cara não só parou, mas como ele fez tudo aquilo que a gente falou. Essa é a obra completa da nossa fé. Se você imaginar Jesus fazendo alguma coisa, a gente fala, puxa, foi completa. A expectativa de Jesus em relação a nós é que seja completo também. Ou seja, se prepara, meu irmão. Se organiza. Para de se embaraçar com as coisas desse mundo. Perder tempo com bobagem. Eu não estou falando de pecado, como eu disse no ponto anterior. Gente, não estou nem imaginando que você faça essas coisas ao pecado. De não entender o propósito maior de Deus para a tua vida. Estou falando de uma sintonia mais fina, sabe? Uma peneira mais fininha. Algo não é para a multidão. Esse crescimento, essa revelação não é para a multidão. Essa revelação é para os discípulos. Eles que andam juntos. Eles que largaram o barco, largaram o peixe. Verdade? Nossa, você está falando para largar tudo? Não, estou falando para você usar tudo que você tem para Deus. O que Deus vai fazer com tudo que você tem? Vai multiplicar. Vai prosperar. Irmão, quando você coloca o que você tem, o que você é na mão de Deus, sem desprendimento, para você vir uma potência no céu. Uma bomba atômica no inferno. Transforma tudo. Amém? Então, primeiro é crescimento na fé. Acreditar que aquilo que Deus pede vai ser feito com excelência. O segundo ponto é crescimento, conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer cada vez mais Deus. Colossenses 1,10 fala assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que tudo aconteça, né? É necessário o conhecimento de Deus. Então nós crescemos no conhecimento de Deus quando? Lá em Provérbios 1,7 diz assim, que nós devemos temer os conhecimentos que nós tememos o Senhor. Diz assim Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Pois bem, quando a gente fala sobre temor, quem tem medo do Senhor prospera, não é sobre isso. Fui atrás de um texto que pudesse nos trazer um entendimento mais claro sobre essa questão de temor ao Senhor. Lá em Romanos 13, de 1 a 5. Romanos 13, de 1 a 5. Eu não sei se vocês estão com a apostila, mas alguns textos não estão lá, tá, gente? Eu até passei esse rascunho para a Fran, para o Diogo, se vocês puderem, quiser compartilhar com todos. É o rascunho da aula, então não é só apostila, tem algumas coisas mais. Romanos 13, de 1 a 5. Toda alma, né, toda pessoa esteja sujeito às potestades. Essa tradução é muito boa.
seja sujeito às autoridades. Às autoridades. Todas elas. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Que não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades já foram ordenadas por Deus. Isso, quem resiste a uma autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados não são terror, as autoridades não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Bem, queres tu não temer a autoridade, faça o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Se fizesses o mal, me pois, não traz debalde a espada, que é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. A gente fala sobre temor, né? O primeiro texto fala o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ele está falando o seguinte: respeitar a autoridade, submeter a autoridade, é o princípio de toda a sabedoria. E quando a gente olha no texto de baixo, a gente vê que quando nós respeitamos a autoridade, ela nos louva. Quando nós nos submetemos a Deus, quando nós tememos a Deus, Ele nos louva. Esse que está aí atrás é meu filho. Ele nos louva. Quem não quer ter problema com a autoridade, simplesmente se submete a ela. Respeita. Honra ela. Ela vai te louvar. Agora, se você quebra um princípio de autoridade, se você não teme autoridade, tipo assim, eu não vou fazer. Você fez errado, então você é ruim. De autoridade, seja boa, seja ruim. Quem estabeleceu foi Deus, ponto. Quando você se levanta contra a autoridade, você está se levantando contra aquele que colocou aquela autoridade. Quando você não se sujeita a Deus, você está questionando a autoridade do próprio Deus. A Bíblia fala assim, quando você teme, né, você tem o princípio da sabedoria. Qual que é o princípio da sabedoria? Eu estou com a autoridade, ela está comigo. Eu faço o que a autoridade ensina, ela me louva, ela me protege, ela me guarda. Certamente você já deva ter ouvido sobre estar protegido no guarda-chuva da obediência. Quando você está protegido no guarda-chuva da obediência, as coisas caem do teu lado. Então esse texto me deixou de uma forma muito clara sobre como nós devemos fazer. E no fim dele é muito interessante. Portanto, é necessário que estejais sujeitos a essa autoridade, não somente pelo castigo, ou seja, pelo medo de perder. Eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu vou para o inferno. Eu vou fazer, porque se eu não fizer, Deus vai me dar uma bronca. Eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu não vou prosperar. Estão me entendendo? Não. Não somente pelo castigo, mas também porque eu entendi como funciona o mundo espiritual. Precisamos honrar a Deus. Honrar aqueles que Deus estabeleceu como autoridade na nossa vida. Ponto. O nosso presidente, o nosso governador, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os nossos ministros, nossos pastores. Nós precisamos lidar com os nossos pastores com honra. De lidar com os nossos pastores com respeito, de palavra. Não pode lidar com autoridade como se trata com igual. Não é criar barreira. A gente fala sobre Jesus como rei, lavando os pés. Mas quando ele senta na cadeira, ele se torna novamente rei. É você ter liberdade de falar, mas é você ter reverência, você ter cuidado. Isso é estar protegido. Esse é o temor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma parte? Silêncio franciscano nessa sala. Impressionante. Vamos lá. Nós crescemos em conhecimento de Deus quando nós mantemos nossos pensamentos
submissos à obediência de Cristo. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, embora nós vivemos na carne, nós não vivemos dela. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. Ou seja, a maneira de lutar como cristão é diferente. Sim, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência do Pai. Okay? Então, nós aumentamos o conhecimento de Deus quando nós não aceitamos, né, altivez, qualquer tipo de pensamento. Então, eu tenho que lutar. Só que essa luta, ela não é carnal. Ela é espiritual. Se eu perguntasse para a pastora Ana agora, como que é essa luta? Ela certamente falaria, ela começa a trazer discernimento através da oração. Eu começo a fazer com que minha mente fique cativa a Deus. Eu falei sobre a importância da palavra falar conosco. Agora vem mais um ponto. Sobre a oração nos levar a esse relacionamento com Deus. O cristão que não tem intimidade, que não conhece a Deus, que não conhece o que se fala de Deus, e não sabe como lutar. Você já se viu lutando da forma errada? Provavelmente sim. Porque a tua reação, ela é instantânea. Se você não tiver muito próximo de Deus, quando alguém te fizer algo, você vai... As coisas do seu trabalho já tá bom. Puxa o braço. Agora, se você está alinhado com Deus, quando vem o ataque, você fala, peraí, a minha reação, ela tem que ser espiritual. Minha resposta, ela muitas vezes não sai com um lábio confrontando, exigindo retratação aquele que se levantou contra você. A minha luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. É o que age por trás dela. Vocês me entendem? Amém? Quando eu conheço a Deus, eu sei, Deus fala assim para mim, olha, tua luta não é contra a carne, tá? Se levanta da maneira correta para que você não perca tempo. Conhecimento sem obediência não produz a espiritualidade. Outro ponto que nos leva ao crescimento do conhecimento de Deus. Considerando o conhecimento de Deus superior a todo conhecimento humano. Em Filipenses 3,8 diz o seguinte, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, no qual sofri a perda de todas essas coisas, eu considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, nenhuma experiência, nada que você tenha feito, ou que alguém fez, está fundamentado na repetição, por mais que deu certo. Pode ser utilizado como algo acima daquilo que a palavra escreveu sobre determinadas situações. Por exemplo, você está com problema no teu casamento. Qual que é a rotina bíblica para a restauração de um casamento? Perdão, oração para que haja conversão de uns cônjuges, submissão, né? Transformação. Então, coisas que vêm ao encontro, né, da palavra de Deus. Agora, imagine que você vai procurar alguém sobre aconselhamento cristão, aconselhamento de casal, a pessoa pega e fala para você, vou dar um susto na tua esposa, fala que você vai embora. Já vi isso várias vezes dando certo. Estão me entendendo, gente? Estou trocando a restauração em amor uma estratégia humana, um susto. Se ela sentir que te perdeu, ou ele te perdeu. Então, se alguém falar isso para você, chuta que é laço. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Um susto. Dá um susto no capeta. Sai isso aqui. Bobagem também. Amém, gente? Outra coisa importante. Nós praticamos o que conhecimento, nós crescemos em conhecimento na prática do próprio conhecimento de Deus. 1 Pedro 5,9 fala assim, ao qual resisti firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos pelo mundo. Ou seja, nós nos posicionamos, nós vamos ser afligidos, seja pelas pessoas, pela situação de um modo geral. A grande verdade é que é difícil ser crente, gente. Uma luta, cara. O Senhor está falando para a gente, exista em cumprir tudo aquilo que você sabe de mim. Exista cumprir tudo que você sabe de mim. Nós devemos nos santificar por quê? Sabemos que Deus é santo. Nós devemos amar por quê? Nós sabemos que Deus é amor. Então, o que é amar? Que amor que Deus espera que nós tenhamos? Quando eu falo de Deus, eu tenho que falar sobre o amor ágape. Tenho que falar sobre o amor ágape. Amor profundo, amor incondicional, que ao mesmo tempo em que revela grande afeição, né, também revela cuidado, revela zelo, e revela abnegação. Se abrir mão de você por conta do outro. Existe isso no casamento, ó. O casamento é top. Casa para fazer o outro feliz. Caso contrário, vai dar certo. E sobre santidade? A gente falou que Deus é amor e Deus é santo. O que é santidade? Deus é santo, ou seja, é totalmente separado do pecado, totalmente comprometido com a sua honra. Nunca ele vai estar relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. Então Deus espera que você nunca compactue com o pecado, que você nunca compactue com mentira, que você nunca se compactue com nenhum tipo de desonra. Isso que a palavra está falando. Como o pastor Lamartine fala, amém ou não, gente? Amém ou não? A gente não pode dizer amém que nosso som está cortado. Amém. Eu não sei, para mim, o feedback que eu tenho em relação à grande maioria tá legal. Amém. Pode abrir o microfone, Amém, eu já Não, liguei não é também. isso não, pastor. É porque o senhor cortou nossos fones. Não, não aí cortei a gente nada diz não, amém. gente. Não, pode fazer sim, gente. Pode Eu não falar. Agora Eu sei. Aí Agora quando a gente sim, diz amém, ele ligar. não ouve. Amém ou não, gente? Eu já liguei o meu. Já liguei o meu. Olá! Fala, pô. Ah, Tá bom, vamos lá Pastor para Israel. boa noite. Boa noite. Legal, gente. Vamos para a próxima, então. Pastor Israel, Quem vai perguntar? qual é o Theo. Qual é a base da santificação? Como assim, Theo? A gente nós temos que nos separar, nós temos que nos santificar, mas qual é a base? A base Baseado em quê? baseado num atributo que é comunicado de Deus para nós. Sermos santos. Como Deus é santo. Caminhada cristã, à medida que eu me aproximo de Deus, naturalmente, aquelas atitudes erradas elas passam a não fazer parte da nossa vida. E aquilo que era ruim não mais interage com o meu ser. E cada vez mais eu posso cumprir aquele meu papel. Não sei Mas se é o isso que você determina que é bom e o que determina que é ruim? Em relação, a Bíblia fala, por exemplo, na aula passada a gente falou sobre o fruto do Espírito, as obras da carne. Ali é um norteador de atitude, ali é um norteador de comportamento. Aquilo nos coloca num caminho que nos leva para Deus, ou nos coloca num caminho, Theo, que nos leva para a carne. Não, eu sei, mas como a gente sempre fala, nós somos salvos pela graça, e isso não tem dúvida. Só que a base, na verdade, é a lei que nos ensina o que é errado e o certo. Quando Jesus fala sobre, quando Paulo fala sobre obras da carne, obras do Espírito, quando o próprio fala sobre durante a jornada você naufragar na fé. A gente não está falando sobre a salvação, que é a obra da graça. A gente está falando sobre... Não, eu sei.
A gente está falando sobre um caminho que pode nos levar àquilo que a Bíblia nos ensina, que pode levar ao naufrágio, que é subiu a palavra, divórcio, mas qual que é o... Beto, me ajuda aqui, Beto. Apostasia. O que me leva para apostasia? Em que momento que eu vou apostatar da fé? Existe apostasia. Se existe apostasia, existe um momento onde aquilo que eu recebi de graça, também eu perco. Uhum. Assim, pode falar, por favor. Não, minha questão é mais como nós cristãos, muitas vezes a gente fala que a lei não é base mais, mas na verdade é isso que nos ensina o que é pecado. A lei, ela não foi substituída por Jesus, muito pelo contrário. A lei ela foi aperfeiçoada. A lei falava que quem adulterava morria. A graça, Jesus falava assim, quem pensar no adultério, morrer. Agora, é um nível mais alto, né? Não é, mas na verdade é uma interpretação. Importante a gente saber. A grande questão, por que a lei veio? A lei veio para que o homem conhecesse o amor de Deus. E o homem pegou e fez com que a lei se transformasse simplesmente num objeto de adoração. Era muito mais importante as regras do que as pessoas para que as regras foram feitas. Jesus Cristo simplesmente pegou as regras e viveu elas. Isso que a gente está falando aqui. Por que uma pessoa não deveria adulterar? Porque quando uma pessoa casa, ela casa para amar, ela casa para suprir as necessidades do outro, ela casa para honrar, principalmente, uma aliança. Eu falo que o que mais sustenta um casamento não é amor, o que mais sustenta um casamento é aliança. Conhecimento claro da importância daquela atitude, como a gente está falando aqui, não é verdade? Então, assim, por que eu não adultério? Adultério porque eu amo o meu próximo. Eu volto à questão do amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. E quando eu falo em adultério, eu falo assim, por que quando eu falo em pensar em adultério é tão pecado quanto adultério? Porque o que me leva ao adultério é o pensamento. Então eu preciso combater o pensamento tanto quanto eu combato o adultério. Mesmo porque, se eu não combater o pensamento, eu chego no adultério. Então Jesus, ele aperfeiçoou, ele aplicou, ele falou assim, cara, por que eu não quero que você mate? Porque a morte não foi feita para o homem. Por que eu não quero que você adultere? Porque Deus é um Deus de aliança. Por que eu tenho que amar o próximo? Porque eu amei primeiro. Então, assim, a lei, ela não foi substituída. A lei, realmente, ela é um norteador da vontade de Deus. Isso é perfeito. Se foi isso que você falou, eu entendi agora. A Bíblia chama de que é um aio, é um tutor, né? É um caminho. É um aio. Alguma coisa ficou meio nebulosa? Alguém quer fazer uma pergunta? A gente acabou falando de um outro tema, mas é um tema muito interessante esse. Tá? Eu gosto muito de voltar na lei, porque a lei é um negócio bom. E muitas pessoas começam a utilizar isso do tempo da lei. A gente falou sobre as dispensações da semana passada. E tem muita coisa que é colocada de maneira inapropriada. Cara, uma coisa que Deus fez não é bom? Pô, peraí. Não é. Na época da lei, na época de Moisés, muitas coisas a gente aprendeu. Bem, gente, se não temos nada mais aqui, Inês Gonçalves, ela tem uma pergunta. Então faça a pergunta, Inês Gonçalves, por favor. Se a gente não for bom a ler a Bíblia, como eu, que não sou boa em leitura, é errado, em vez de ler, ouvir a Bíblia em áudio? Não, lógico que não. Então eu posso ter comunhão com Deus sem ter que ler a Bíblia, né? E você está ouvindo a Bíblia. Eu só faço uma parte, tá, Inês? Quando você ouve a Bíblia ouvindo mais o quê? Jogos. Repete a pergunta. Quando você ouve a Bíblia por áudio, você faz isso fazendo mais o quê? Provavelmente jogar. Diria para você que está errado. Yeah. Bom? Eu tenho que focar somente na palavra de Deus, não é? É voltar àquilo que eu falei para você. O objetivo final não é ouvir
é ler ou abrir a Bíblia. É viver o que a Bíblia fala. Para que eu aprenda aquilo, eu preciso focar. Eu li a Bíblia hoje. Já cumpri, vou para o céu, tá tudo certo? Não. Se eu não colocar em prática aquilo, bolufa, perdi tempo. Eu faço para chegar naquilo que de fato eu tenho que viver. A Bíblia nos ajuda a isso, esse relacionamento com Deus. Não é fazer por fazer. É graça. A Valnice Mil Homens tem uma frase muito interessante que ela fala que nós temos que ruminar a palavra. Então é assim, você lê, aquilo cai no coração, aí volta, é igual camelo, você rumina, você mastiga a palavra, não precisa ler a Bíblia inteira no dia. Um versículo, mas tem que ruminar aquilo. Aquilo tem que fazer você refletir. E aquela palavra tem que te ensinar. Então, é muito melhor ler pouco, mas ruminar a palavra, aprender a palavra. É deixar aquilo falar contigo, Graça. É isso mesmo. A Bíblia usa o verbo meditar. Meditar na palavra. Meditar, não, a Valnice que usa isso, ruminar, não, né? Mas tem um versículo que a gente até usou pouco tempo atrás que usa essa expressão ruminar. Rumine a palavra. Tem uma, por exemplo, gente, qual que é o tema da última pregação do apóstolo Lamartine no culto de domingo? Do céu, Deus dos céus, né? Deus criador do céu. Criador dos céus. Legal. Deus criador dos céus. Cara, foi uma palavra incrível. Uhum. Vocês voltaram a ouvir essa palavra e ruminá-la ou meditá-la. A gente está fazendo as coisas. A gente não é uma crítica, tá? Aqui é uma sala de aula que a gente precisa levar vocês para um nível diferente. A gente está fazendo muitas vezes as coisas por fazer. Meu foco principal não é ler a Bíblia. O foco principal é, através da Bíblia, encontrar Deus. Eu passo na Bíblia, não encontro Deus, de tempo. Eu ouço Lamartine falar e aquela palavra não me transforma, ou ela não entra na minha cabeça por exemplo, assim, puxa vida, coisas importantes, né? E, cara, eu fiz aniversário e a Vitória, minha filha, preparou uma surpresa muito bacana. A Fran também fez uma coisa muito bonita, fiquei muito feliz. Enfim, fiquei feliz com tudo que aconteceu, todas as pessoas. Dou mensagens. Pessoas que, nesses 25 anos de igreja anteriormente Palavra Viva e agora Yacht Church. 25 anos na Palavra Viva. Na Yacht Church, 25 anos. Esses 25 anos, pelo menos 20 trabalhando efetivamente. Efetivamente mesmo. E desses 20, 10 anos trabalhando. Eu me relacionei com muita gente. E foram quase 2 horas de mensagem. Eu lembro cada pessoa que falou comigo. Cada pessoa, né? Nosso grupo aqui, enfim, a gente falou. Porque é importante para mim. Não é importante, a gente passa batido. Vocês estão entendendo essa expressão que eu estou dizendo para vocês? Eu usei esse termo de algo que aconteceu recentemente. Hoje é quarta-feira, o culto foi domingo. Hoje é segunda-feira, o culto foi ontem. Olha, cara, a dinâmica que a gente está aplicando na nossa vida. O objetivo não é assistir culto, é cultuar a Deus. O objetivo não é contar, eu tive no culto, eu ouvi o Lamartine falar, é falar, puxa, eu aprendi o que ele falou, eu apliquei na minha vida, aquilo mudou minha forma de ser. A gente faz essa pergunta, né? Muitas vezes a gente tem a resposta, até chato, mas de qualquer forma, o que foi falado na palavra? Não lembro. Se não lembra, porque ela não houve uma expressão de mudança. Senão isso aí falou, meu, gruda. Não solta mais. Vocês me entendem, gente? Eu estou sendo um pouco duro. Se alguém falar, pastor, você está pegando pesado, eu maneiro. Pastor. Oi. Dá para me ouvir? Estou tentando achar quem é. Não sei quem é. Cida, pode falar, por favor. Sobretudo, uma coisa que você falou no início e que eu acho muito importante, são as distrações. Muitas vezes você senta para assistir um culto dando atenção a outras coisas e não se dedicando, né? Como diz na palavra, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força,
Não, é como a irmã falou, eu não quero que ela fique brava com o que eu vou falar, porque eu já fiz o que ela fez e eu não memorizei nada. Eu fiquei ouvindo o áudio e jogando e pergunto o que entrou na minha cabeça. Não, mas assim, é isso mesmo. A gente tem alguma dificuldade. Tem pessoas que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas é claro, é uma habilidade extraordinária. Mas mesmo assim, não tão simples. Mas, Agora, pastor Israel, o senhor é homem. Homem não faz duas coisas ao mesmo tempo. Tô brincando. Tô brincando. Não, eu sei. Tem uma determinada época da vida, Graça, que a gente não consegue fazer nem metade. Mas, sabendo de tudo isso, a gente precisa se esforçar. Eu já falei aqui para vocês. Gente, eu tenho dificuldade de ler. Preciso me esforçar muito para ler. Que lá no comecinho, só um minuto, Josué. Que lá no comecinho, eu falei, nós precisamos escolher. Então, deixa eu só colocar mais uma coisa. Só uma questão de entendimento. Vamos lá. Vamos falar sobre alguém que para você é uma pessoa muito importante. Bom, imagine que amanhã vamos trazer do nosso universo de possibilidade. A Martini vai na tua casa. Como vai ser a maneira que você vai tratar ele? Você vai ficar no mínimo, cara, extremamente, cara, envolvido com aquilo. O que ele falar, você vai trazer para perto. E aquele dia vai te marcar, porque é uma pessoa importante. Esse é a forma, né, de fazer as coisas. E você dá toda isso. A gente, às vezes, não valoriza. Fala, Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Queria acrescentar, não é, sobre o que a irmã disse aí, de atenção. Está no culto e está manejando um outro telefone, não é? Mas está no culto. Eu consigo fazer 3 coisas de cada vez. Eu consigo manejar o telefone, ler a Bíblia e estar na reunião. Consigo. 3 coisas de uma vez. Amém. Bom, Josué, não vou comentar exceção. Não vou comentar exceção. Eu não posso trabalhar numa sala de aula falando de exceção. Eu estou falando do que é regra, que é a direção, claro. De modo geral, errado. Quando se fala em honra, você fala sobre honra é você valorizar. Se você vem falar comigo e você vem falar, pois eu queria bater um papo com você, fala, pode falar, Josué, e ficar aqui no computador, no mínimo você vai ficar desconfortável. Mas em relação a Deus, isso é ruim. Mas enfim, é uma questão extraordinária. A palavra diz que é impossível servir a 2 senhores, né? Eu posso usar isso de uma forma mais agressiva. É isso mesmo. Ô, pastor, posso falar aqui? Às vezes eu também escuto a Bíblia, né? No audiolivro, né? Só que eu acho que quando eu escuto e leio ao mesmo tempo, né? Porque dá para ler e ouvir ao mesmo tempo, né? Faço isso às vezes. Rapaz, entra assim de uma forma muito interessante a palavra. É mesmo uma ótima ferramenta. Aí sim, são 2 coisas ao mesmo tempo. Mas assim, é óbvio que a gente está falando de estudar. Né? A Bíblia a gente tem que estudar. Então, é diferente. Você pega uma caneta, um papel, aquele versículo entrou na sua cabeça, você dá o pause, escreve aquele versículo. Isso é estudar a Bíblia, né? Porque a Bíblia não é só para você ler, é para você estudar. O final das coisas não é a Bíblia. A Bíblia vai me levar para o objetivo que não é lá no comecinho que a gente falou, estatura de varão perfeito que é Jesus Cristo. O caminho da Bíblia nos leva, então não é só ler. Na verdade, a referência que a gente tem que ter é a seguinte: aquilo que eu fiz mudou minha vida, colocou nesse caminho da maneira correta. Essa é a expressão. Essa é a expressão. Fui no culto. Para quê? Para participar, para todo mundo me ver lá, para tirar foto, pastor, eu estou aqui. Participei do curso tal, para, poxa, por exemplo, não é só isso. Mas, então esse é o patamar que a gente está procurando. Vamos para o último, senão daqui a pouco vocês vão falar. Uma coisa? Quem está falando? Cida. Oi, Cida.
Cida, posso confessar uma coisa? Quando eu entendi isso, ai meu Deus, não sei se é feio isso que eu vou falar, mas eu fazia isso. Eu fazia assim, vou testar para ver se isso dá certo. Eu deixei de ouvir e de ler a palavra como se fosse uma história e comecei a aplicar na minha vida. Mas até eu chegar ao ponto de crer realmente naquilo, eu fui fazendo teste. E aí você vai perdendo medo e você vai indo para águas mais profundas, né? É interessante. Esse foi o meu jeito, né? Sim. Ok. Vamos lá, gente. Eu vou passar para o próximo tópico. A gente está estendendo um pouco hoje. Graças a Deus por conta da interação. Crescemos no caráter. Né? Quando que nós crescemos no caráter? Vamos lá, Salmo 119:1. Quando nós ajustamos as nossas atitudes à palavra de Deus. Bem-aventurados os retos em seus caminhos e andam na lei do Senhor. Qual o caminho correto? Avaliar a partir da perspectiva de Deus. Não existe um outro modelo pelo qual nós devemos ser direcionados. Quando eu ajusto as minhas atitudes em relação à vontade de Deus. Uma coisa que a gente tem um hábito muito ruim, falar mal da vida dos outros. Eu preciso ajustar isso, ok? Eu preciso ajustar isso à palavra de Deus. Isso é matar alguém sem uma arma. Isso é terrível. A gente mata uma pessoa desqualificando ela. E muitas vezes é terrível. Ouviu uma coisa, cara, você não tem certeza? Corta. Tem que ficar batendo, isso é horrível. Outro ponto, né? Nós crescemos em caráter quando nós avaliamos as motivações das nossas atitudes. Por exemplo, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21:2. Gente, a questão não é, como a gente falou bastante sobre isso hoje. A questão não é só fazer. Eu estou fazendo coisas legais, estou ajudando o próximo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu subo, eu desço, com todas as fotografias. Mas qual é o objetivo? Eu quero aparecer. Eu quero ser conhecido. Eu quero ser reconhecido. Não. A Bíblia fala o seguinte, cara, que ele cresça, eu diminua. Então, eu preciso avaliar as minhas motivações. E quando eu avalio as minhas motivações, cara, eu crio um ambiente de transformação na minha forma de viver. Isso é fundamental. Não faça fazer. Não faça o que você quer, não é o que Deus quer em relação àquilo que você está fazendo. Quando a gente fala sobre que ele eliminou. Ele fala sobre o dízimo daquela mulher pobre. Estava falando sobre oferta e ela coloca uma moedinha lá. A oferta dessa mulher foi maior do que qualquer um que ofertou aqui. Porque ela não deu o que sobrou. Deu tudo o que ela tinha. Você olha, a única coisa que você vê é uma moedinha. Jesus olha o coração. E olha a intenção. Aí o bicho pega. Não é o muito fazer, gente. É fazer com entendimento. Por isso eu falo como é importante nós termos esse tempo para a gente... Qual é o texto, Beto? De afiar o irmão com o irmão, ferro com ferro, para ficar mais... E a gente está fazendo isso aqui. A gente está aprendendo junto. Eu quero falar que nós somos pedras, né, na formação de uma estrutura, não é tijolo. Pedra, cada um é diferente. Vai sendo colocado, vai sendo encaixado, vai sendo acertado. Mas, a gente está terminando, gente. Só tem mais 2 pontos aqui. Nós crescemos em caráter quando nós damos bons exemplos de vida, principalmente entre aqueles que ainda não se converteram. No vosso viver honesto entre os gentios, que naquilo que falam mal de vós,
de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, as boas obras que vos observem. Isso é aquela questão da perseguição, lá em 1 Pedro 2,12. Eu coloquei mais um texto aqui, Hebreus 12,1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está posta. Um bom testemunho fala mais do que 1000 palavras. Gente, então, assim, o cristão tem que entender uma coisa: ele está dentro de um trabalho. Esse trabalho que ele faz, brilha muito. Nós que somos de Deus, nós brilhamos muito. Todo mundo olhando para a gente. Queira você queira não. Você aceita Jesus, quando você começa nas caminhadas, o processo todo, você se torna um exemplo. Ou para o bem, ou para o mal. Como a Inesinha falou, não tem neutro, gente. Não tem neutro. Eu não vou fazer nada. Vou ficar parado. Você vai dar um testemunho ruim. Ou você vai, as cabeças, faz a coisa acontecer. Você fala, eu preciso vencer os meus medos, eu preciso vencer as minhas vergonhas. Eu preciso, sabe, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. A gente tem, aqui está com 40 pessoas, eu preciso de todo mundo aqui que fizesse aqueles igreja orando, momentos de oração, cada um 15 minutinhos. Pastor, eu não sei orar. Então, pega 15 minutos, abre lá um linkzinho, vai orar. O Pai Nosso, o Salmo 23, o louvor. Mas cria um ambiente para que alguém possa entrar, ser ministrado. Pastor, como eu vou fazer isso? Estou te falando, dá uma ideia. O que você vai fazer, eu não sei. O importante é que você faça. O importante é que você tenha coragem. Gente, é difícil essa vibe toda aqui, ó. Né? Difícil você começar um trabalho novo. Às vezes eu fico olhando assim e falo, Deus, às vezes de noite eu acordo de madrugada pensando como vai ser. Às vezes o inimigo lança mensagem. Se não for, o carão. O pastor confiou em mim, esse trem aí, cara, e agora? Não tem a ver comigo, não tem a ver com o Paulo Martins, tem a ver com Deus. Aí quando você olha para isso, você fala assim, puxa, legal, o negócio está funcionando. Volta a funcionar. Não adianta, meu irmão. Sempre vai ter alguém olhando para você. Ou você é caminho, ou você é pedra de tropeço. Último ponto. Conhecemos Cristo como modelo de integridade. E depois imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. João 13:15. Ou seja, o melhor exemplo a gente já tem. Nós tomamos posse dele, nós escolhemos ele, e nós passamos a seguir. Assim, eu termino a segunda aula, vida e crescimento.